E aí pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui. Dessa vez nós vamos falar sobre como ocorre a hipertrofia. Antes de tudo, a hipertrofia é um processo em que a célula aumenta de tamanho. E aqui nós referimos às células musculares. São propostos três mecanismos, com a mecanotransdução, o estresse metabólico e o dano muscular. A mecanotransdução se refere à tradução das tensões mecânicas que ocorrem quando a gente contrai o músculo, sendo uma resistência, que seria ali a sobrecarga, um halter, uma barra. E essas tensões elas são captadas pelo músculo, pelos mecanorreceptores, mecanosensores, um deles é a integrina, e ela, através dali, ela gera uma série de sinais bioquímicos dentro da célula que vão lá ativar genes lá no núcleo da célula, que vai aumentar a biogênese mitocondrial, a síntese proteica muscular, e com isso adicionar mais proteínas contráteis ao músculo, que adicionar basicamente sarcômeros em série ou em paralelo, a depender do seu treino. Já o estresse metabólico, ele ocorre devido às próprias contrações, porque você precisa de energia para gerar as mesmas, que seria o ATP, o adenosina trifosfato. E com isso, conforme você vai quebrando ele, o músculo vai liberando metabólitos, sendo o principal o H+, que seria o hidrogênio. E esse hidrogênio aqui, muita gente diz que a acidez é isso que é o lactato, mas o lactato não, o lactato vem para tamponar isso aqui, para não deixar tão ácido. Esse íons H+, ele se liga lá nos locais de conectaria o cálcio, para que ocorresse a contração muscular. E ele impede essa ligação, principalmente nas fibras do tipo 2, que seriam aquelas que têm mais força, são as fibras de contração rápida, tipo 2A, 2X, já trouxe vídeo aqui no canal, aqui no card. E também temos outros, como o fosfato inorgânico, é o próprio acúmulo de cálcio também. E, deixa eu anotar aqui, o cálcio 2+. Essa via aqui está indiretamente ligada à hipertrofia, pois nos estudos mais recentes a gente não tem como dizer que o estresse metabólico vai causar essa hipertrofia, pois a mecanotransdução não tem como separar um do outro. E mesmo que a gente tenha, por causa desses metabólitos, um aumento agudo das respostas endócrinas, ou seja, uma maior liberação de GH, uma maior liberação de testosterona pós-treino, isso não está correlacionado com a hipertrofia a longo prazo, sendo a mecanotransdução o principal fator entre esses dois. Agora falando do mais polêmico de todos, o dano muscular. O que é o dano muscular? Microrupturas, alguns danos causados na fibra por conta do treinamento, por conta da líder resistir nas cargas, principalmente um treino que causa muito dano muscular é o treino excêntrico, ou seja, você segurar excêntrico, às vezes descendo no agachamento, no supino, ali, descendo na barra, tudo. Só que nós temos um efeito positivo desse treinamento excêntrico nas próximas sessões, que esse dano é atenuado e com o próprio treinamento, você fazendo normal também vai atenuar. Só que o dano, o pessoal diz que ele está correlacionado com a hipertrofia, por quê? O argumento seria assim, você treina, você causa dano na fibra, ela repara e depois cresce maior. Olhando assim, oxi, está certo, mas não é bem assim. Como eu já trouxe aqui em shorts, nós temos o artigo do Felipe Damas, esse aqui, que mostrou, essa meta-análise que mostrou que a hipertrofia só ocorre depois de uma atenuação do dano, ou seja, tem que ocorrer a redução do mesmo, para depois ocorrer a hipertrofia. Só uma continuação aqui sobre o dano muscular, é que com essa atenuação demora cerca de 6 a 10 semanas. Vou botar um W aqui para representar o X, que seria como fosse em inglês. 6 a 10 semanas para que esse dano seja atenuado. E a síntese proteica, que é basicamente a síntese proteica miofibrilar, porque ela também tem uma atenuação depois desse tempo, porque ela sobe primeiro para conter o dano muscular, e depois ela tem uma leve redução, mas ainda permanece alta, para ser direcionada para a hipertrofia. Tem como não ter estresse metabólico ou dano muscular durante um treino? Não. Mesmo se você faça treinos que causem pouco danos, como basicamente só concêntrica, que eu acho ridículo você fazer isso na academia, essas coisas que você vai estudar só concêntrica com equipamento específico. Mesmo assim vai ter dano, vai ter estresse metabólico, vai ter mecanotransdução. Os três eles estão conectados, só que este aqui, a mecanotransdução, ela tem o peso maior e basicamente ela é o principal fator quando comparado com esses dois para a hipertrofia. Tá, mas e como aumentar essa tensão mecânica? Basicamente pelo aumento da carga e ou da amplitude de movimento. Falando da amplitude, eu acho que você deve, se você tem algum problema de flexibilidade, vá fazendo alongamentos e tentando aumentar essa amplitude. Se não, basicamente ela fica uma constante.
e esse aumento da carga, que como eu já disse aqui, fica naquela regra de 2 para 2. Subiu 2 repetições, aumenta basicamente 2 quilos ou 2% da carga. Então muita gente pode pensar que, se a tensão mecânica é o principal, quando comparado com aqueles dois, o pessoal esquece disso, então quanto maior a intensidade e a porcentagem de URM, maior vai ser a tensão mecânica. Se fosse assim, todo powerlifter seria muito maior do que um bodybuilder. E é aí que muita gente se esquece que entra também aqui o volume de treino, que seria a quantidade de séries feitas. Isso quando a gente pensa em todo o treino, se for considerando apenas uma série, seria o número de repetições máximas. Então, mas falando de séries que seriam basicamente de 10 a 20 séries por grupamento muscular. Tem uma nova meta-regressão aí que a gente pode colocar aí de 5 a também a 18, tudo depende do indivíduo e recuperação. E outra, um powerlifter também não treina com um esforço tão alto quanto um bodybuilder ou alguém que está buscando hipertrofia. Esforço se refere à quantidade de repetições que você deixou na reserva, ou seja, a proximidade da falha muscular. E aqui você deve deixar pelo menos duas repetições em reserva. Deixar 2 no tanque, como o pessoal gosta de falar. Lembrando que quanto menor a intensidade, ou seja, quando você está usando ali menos de 60%, maior vai ser a necessidade de chegar à falha. E quanto maior a intensidade, basicamente entre 80% de um ARM, que seria ali mais ou menos umas 6 a 10 repetições máximas, depende do exercício, é parte superior ou inferior, menor a necessidade de chegar até a falha, podendo ficar com 2 na reserva. E agora nós vamos para um resumo rápido da aula, comparando o dano muscular com o estresse metabólico e a mecanotransdução. A mecanotransdução é o fator principal, mas não tem como você fazer um treino e separar. Não, esse treino só vou fazer só tensão mecânica e não vou ter dano muscular e nem estresse metabólico. Você vai ter, não tem como separar. A hipertrofia, ela ocorre depois de algumas semanas, mais ou menos de 6 a 10 semanas, quando o dano reduz e essa síntese proteica é direcionada para a hipertrofia. E a tensão mecânica ela precisa ir aumentando com o tempo. E com isso nós precisamos progredir. Lembra daquela minha frase, sem progresso, sem ganhos. Que aquela regrinha, subiu 2 repetições, aumenta 2 quilos. E também nós temos que ter uma boa quantidade de volume e esforço. Volume, no treino total, nós referimos a séries que basicamente de 10 a 20, ou ali de 6 a 18, 5, por aí. Já é um bom começo. E o esforço, que seria as repetições em reserva, você deve deixar pelo menos 2 na reserva. E se você não gosta de utilizar intensidade muito alta, você vai necessitar de fazer o treino até a falha. Então, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo para o canal. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, dê um like e comentem os próximos temas que vocês gostariam de ver por aqui.